Meus caros amigos e amigas, muito boa noite. Estamos aí para fazer a nossa live desta noite, continuando a responder as perguntas da semana. No dia de hoje, nós vamos responder as perguntas que chegaram pelo Instagram. Já respondi as perguntas que chegaram pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, ok? Vamos pedir ao Senhor que nos dê a sua graça, a sua bênção, a luz do Divino Espírito Santo, para que a gente possa fazer uma boa live e responder bem essas perguntas, de acordo com aquilo que a igreja nos ensina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis nesta noite. Acendei em cada um de nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos vocês, meus amigos e amigas. Estamos aqui para fazer a nossa live de hoje, respondendo as perguntas que chegaram pelo Instagram. Temos aqui bastante perguntas também, ok? Eu quero lembrar que depois desta live, eu vou começar uma outra live logo em seguida para fazer a novena de São José. Vamos fazer a novena de São José todos os dias, à noite, depois dessa live que eu faço às 19h30, ok? Quem quiser acompanhar, nós vamos fazer a novena, que é bastante rápida, e vamos rezar também aí a ladainha de São José e mais alguma outra oração de São José, ok? Eu vou usar este meu livro, Orações de Todos os Tempos da Igreja. Quem quiser acompanhar, vai poder acompanhar por aí. E aí nós temos aí um capítulo inteiro de orações a São José. Como temos aí outros capítulos de orações a Jesus, a Virgem Maria, aos santos, etc. Muito bem, começando aqui a responder as perguntas, começo pela pergunta da Maria. Maria coloca o seguinte: quero saber sobre as palavras escritas na hóstia JHS. Qual é o significado delas? Maria, é o nome de Jesus em hebraico. O hebraico ele não tinha vogais, só tinha consoantes. Então, o nome de Jesus em hebraico é Yoshua. Ele tem as letras, as consoantes JHS. Então, é o nome de Jesus em hebraico, JHS. Aqui no Brasil, algumas pessoas costumam chamar de Jesus Hóstia Sagrada. Essa seria aí uma outra identificação que fizeram, mas originalmente é o nome hebraico de Jesus. Ok? Pergunta, claro, feita a transliteração, né? Pergunta da Thaís. Quando Jesus diz, no céu tem muitas moradas, o que significa isso? E no purgatório, e aquelas que ainda precisam de muita purificação, ficam todas juntas? Não seriam essas moradas os diferentes estágios do purgatório? Não, Thais, a igreja interpreta essa palavra de Jesus: na casa do meu pai há muitas moradas. A casa do meu pai é o céu. Nós dizemos, Pai nosso que estais no céu. Então, é a casa do Pai, é o céu. Jesus dizia que tem muitas moradas lá, graças a Deus, né? Isso quer dizer que muita gente vai para o céu. Ok? Luísa gostaria de indicações de livros sobre Santo Antão. Ô Luísa, eu conheço 2 livros que falam da vida de Santo Antão. Um deles chama-se Os Santos que Abalaram o Mundo.
Os Santos que Abalaram o Mundo. Eu não sei se esse livro está sendo publicado, pode ser que esteja. É um autor, se não me engano, ele é austríaco, já deve ter morrido. O nome dele é René Philip Miller. René Philip Miller escreveu esse livro. São 5 santos, um dos santos que ele escreve é Santo Antão. Outro livro que existe sobre a vida de Santo Antão, esse é bem menor, foi escrito por Santo Atanásio. Então, Santo Atanásio escreveu um livrinho sobre a vida de Santo Antão. Santo Atanásio era discípulo de Santo Antão. Então, é o que eu conheço sobre a vida de Santo Antão. Pode ser que haja mais. Fernando. Professor, uma pessoa luterana que passa a vivenciar a fé católica em determinado momento, em confissão a um padre, relata ardente desejo em comungar o corpo de Cristo. E ali mesmo o padre autoriza instantaneamente sua primeira comunhão, e assim o faz. O senhor acha necessário essa pessoa fazer a catequese e primeira comunhão? Normalmente, mesmo essa pessoa atuando em GBR, retiros, grupos de oração para você, né? Retiros de formação, participando da vida da igreja. Bom, Fernando, se o padre achou que a pessoa está preparada para fazer a primeira comunhão, pronto, ele pode dar a comunhão para a pessoa. Certamente o padre sentiu que essa pessoa já tem os conhecimentos básicos sobre a Eucaristia, né? A presença real de Cristo na hóstia. O padre deve ter avaliado e por isso ele pode ter autorizado. Pode autorizar? Pode. Né? É um caso extraordinário, é um caso de adulto. Agora, certamente o padre pode recomendar também alguma outra instrução a mais, se for o caso. Mas, com certeza, o padre, né, sentiu a condição da pessoa. Pergunta do Hélio. Professor, a igreja vai passar pela grande tribulação? Hélio, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 675 diz que a igreja vai passar por a pior tribulação, a mais forte, antes do Cristo voltar. E diz que essa tribulação será uma grande tentação para cada um apostatar da fé, ou seja, abandonar a fé. Haverá uma sedução muito grande. Isso, para mim, tem cheiro aí de nova ordem mundial, tem cheiro de nova era. Vão querer criar aí um mundo maravilhoso, ninguém não tem mais doença, não tem mais fome, não tem mais nada. Vão querer criar um exército mundial, né? Uma religião mundial, onde você vai ter que abrir mão do cristianismo, do catolicismo. Então, Jesus fala dessa aprovação lá no Evangelho, né? Ele fala que se a aprovação não fosse aliviada, até os eleitos se perderiam. Então, o Catecismo fala que antes da vinda de Cristo haverá uma aprovação, sim, bastante grande. Nós temos que estar ligados à verdade que salva, de São Paulo, lá na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 9, São Paulo fala: é a verdade que nos salva. E essa verdade que está na igreja, está no catecismo da igreja. Não aceite nada diferente daquilo que está no catecismo da Igreja Católica. Aí você vai estar vivendo de acordo com a verdade da igreja e a verdade de Deus, certo? Aí você não será levado por esta aprovação tremenda, se for o caso de nós vivermos essa aprovação. Francisca, o que acontece com as almas dos bebês que foram abortados? Francisca, essas almas vão para Deus. O Catecismo diz que nós devemos ter a esperança de que essas almas sejam salvas por Deus de maneira extraordinária. O Catecismo lembra até aquela passagem de Jesus: deixai vir a mim as criancinhas, né? A igreja sabe que a salvação é ordinariamente pelo batismo. Quem crer e for batizado será salvo, disse Jesus. Essas crianças não têm culpa. Então, há o batismo de desejo também, né? Então, a igreja pede para rezar pelas almas dessas crianças, para que elas, diante de Jesus, elas tenham o desejo, né, do batismo e ganhem aí a eternidade. Josiane, antigamente se falava que essas almas iam para o limbo. O limbo seria um lugar onde não tem nem sofrimento, mas também não tem nenhuma alegria. A igreja não acredita no limbo, o limbo não tem no catecismo da Igreja Católica, nem
em nenhum outro documento oficial da igreja. É uma reflexão apenas que houve dos teólogos. Josiane, é correto cobrar para permitir que um casamento seja realizado na igreja? Minha prima quer casar, mas na igreja onde ela participa, desde que nasceu, é cobrado R$ 1.000 para poder casar nela. Realmente é muito caro. A igreja pode cobrar pela celebração dos sacramentos, a chamada espórtula. Não é para pagar o sacramento, não. Mas eu acho também que querer cobrar R$ 1.000 é muito dinheiro, né? Eu acho que aí tem que negociar com o pároco e se não der acordo, buscar o casamento em outra igreja, tá? Elcio, como se tornar um diácono? Quais requisitos? Elcio, o diácono permanente, que é a pessoa que é casada, tem que ter mais de 35 anos. A esposa tem que aceitar, tem que assinar um documento que aceita, né? Porque o marido dela passa a fazer parte do clero. Não vai mudar nada a vida deles, mas ela tem que aceitar, porque ela tem que assumir obrigações que o bispo der a ele, né? E depois também é o seguinte, eles têm que ter uma preparação teológica que não é assim, não é uma norma fixa para todos. Cada bispo escolhe a formação que quer que seu diácono tenha. Tem bispo que exige fazer 3 anos de uma escola diaconal, aí depende de cada bispo, tá? E também o diácono, se ele ficar viúvo, ele não pode casar de novo. Ele tem que permanecer o resto da vida dele celibatário. Algumas coisas. Agora aí é o bispo que define os detalhes, entende? Pergunta da Vera: é pecado usar comprimido anticoncepcional para não ter filho? Já tenho um de 7 anos. Bom, Vera, a igreja proíbe usar anticoncepcionais. Está no documento do Papa Paulo VI, né? O documento sobre a pílula, que saiu em 1967. O Catecismo da Igreja Católica fala a mesma coisa, então eu não posso dizer nada diferente disso. Entende? A Igreja ela é contra o uso de anticoncepcionais, porque a Igreja considera que não é um ato moral você impedir artificialmente a concepção. Por isso a Igreja recomenda o método Billings, o método natural, o método da ovulação. Daniela, tenho 35 anos, sou casada há 18 anos, temos 3 filhos. Depois do terceiro filho, tive uma gravidez anembrionária, sem embrião, e depois de um aborto espontâneo, sofri muito, etc. Não tenho condições psicológicas e físicas para ter mais um filho. Seria errado utilizar algum método anticoncepcional? Daniela, eu falo a mesma coisa que eu falei para a Vera. A resposta é a mesma. Agora, no seu caso, que é um caso aí muito especial, né? Procure, talvez, o seu bispo e coloque a situação para o bispo. Entende? Você aí, eu não sou nem padre, não sou. Eu não posso dizer nada diferente do que está aqui no catecismo e que não abre uma exceção. Essa é que é a dificuldade. O catecismo diz, num caso assim, 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 pode. Não, o catecismo fala, usar o método artificial é intrinsecamente mal. Intrinsecamente quer dizer na origem da coisa, né? Por isso que eu não posso dizer nada diferente. Temos que aprender a usar o método Billings, o método natural. As pessoas não aprendem direito, por isso não têm confiança de usar o método. Pergunta do Guedes: ao fazer a oração, se não tiver uma entrega real, verdadeira, não se manifestam os frutos? O Guedes, o que você entende por essa entrega real? O que nós temos que fazer, a oração, é com aquelas 3 condições que ele já fala. A oração deve ser humilde, deve ser confiante e perseverante. Se você faz a oração com confiança, com humildade e com perseverança, você vai ter os frutos, certo? Então, basicamente é isso que eu posso te dizer. Pergunta da Thalita: quando recebemos a indulgência plenária, ela é válida por algum tempo ou até o resto da vida? Bem, Thalita, a indulgência plenária ela pode ser oferecida para uma alma do purgatório
Então, se a alma ganhou uma indulgência plenária de alguém, ela deixa o purgatório e vai para o céu. Ou pode ser aplicado para a alma de nossa mesmo, não pode ser oferecido a uma outra pessoa. Então, para nós, vale daqui para trás. Ou seja, todas as penas que eu teria que cumprir no purgatório até hoje ficam canceladas. Agora, para frente, aí você pode fazer outra indulgência, pode conquistar outra indulgência plenária. Certo? Só um instantinho. Pergunta da Mari. Na adolescência, cometi um aborto, do qual me arrependo profundamente. Como alcançar o perdão de Deus? Hoje enfrento uma luta contra o câncer. Deus está me punindo por tamanho pecado? Mari, não. A igreja não faz essa correlação direta. Que a pessoa está tendo um câncer porque cometeu um aborto. A igreja não faz essa correlação. Agora, o que você tem que fazer? Procurar um sacerdote. Você está arrependido desses aqui, pronto, não precisa mais nada, é só confessar. Padre, cometi um aborto, estou arrependido, peço o perdão de Deus. Bom, acabou, mais nada. Fazer uma confissão, o padre vai, antes de confessar você, vai te reintegrar na igreja, por quê? Porque a igreja ensina que quem cometeu um aborto, conscientemente, essa pessoa fica excomungada da igreja. Então, a primeira coisa que o padre faz, quando você contar o seu pecado, ele vai te reintegrar à igreja. E aí vai te dar o perdão. Tranquilo, é fácil você resolver isso. Custou para Jesus a morte na cruz, mas para o sacerdote é fácil, graças a Deus. Pergunta do Sudestino, professor, no que creem os judeus atuais? Eles ainda esperam um libertador político? O Sudestino, eles esperam o Messias. Para eles, o Messias não chegou ainda. O Messias, para ele, é o grande libertador de Israel, no campo religioso e também no campo político. Porque vocês sabem que Israel, ele vive uma situação ali política difícil, né? Porque Israel são 5 milhões de judeus cercado ali por 200 milhões de árabes, né? Então, Israel já teve muitas guerras contra os árabes. Então, eles esperam um Messias que venha botar ponto final em tudo isso, ok? Só que esse Messias não virá, porque o Messias já veio, é Jesus Cristo. Poliana, fui me confessar, mas não contei ao sacerdote um pecado que cometi quando era criança. A confissão é válida? Bom, Poliana, se você não escondeu de propósito esse pecado, a confissão foi válida. Agora, você pode procurar uma outra confissão e contar esse pecado. Tá bem? Não tem nada demais. Desde que a pessoa não esconda o pecado, né? De propósito, a confissão vale. Agora, se ela esconder um pecado grave de propósito, a confissão não só não vale, como a pessoa comete outro pecado, o pecado de sacrilégio. Pergunta do Sérgio. Professor, em uma das suas lives o senhor disse que a ressurreição de Cristo é um dogma de fé. Não tenha dúvida. Ora, este evento está claramente documentado nos evangelhos, citado por várias pessoas, o que fala a favor da sua veracidade. Sim. No meu entendimento, os chamados dogmas da fé seriam a denominação dada a situações definidas pela Igreja e pelos homens que a representam, quando não se tem nenhuma prova de determinados fatos. Estou equivocado? Sim, Sérgio. Está equivocado, sim. Para a Igreja, dogma é toda a verdade de fé que a Igreja não tem dúvida. Não é só aquilo que o Papa proclama como dogma. O Papa proclamou não mais do que 13 vezes na história da Igreja um dogma. Mas nós temos muito mais dogmas. Né? O credo é inteirinho dogmático, são 12 artigos. Ou seja, o que quer dizer a palavra dogma? A palavra dogma do grego quer dizer verdade. Então, todas as verdades de fé que a igreja diz que não muda, é dogma. Então, eu até escrevi um livro, né, Os Dogmas da Fé. Olha o tamanho dele, a grossura dele. Né? Aqui você tem dogmas de todos os tipos. Tem os dogmas sobre os sacramentos, os dogmas sobre
Nossa Senhora, os dogmas sobre o credo. Então, tudo aquilo que a igreja coloca como verdade de fé. Veja, o nosso credo tem 2000 anos, nunca mudou. Os sacramentos têm 2000 anos, nunca mudaram. Né? A nossa moral católica tem 2000 anos, os nossos mandamentos nunca mudaram. Tudo isso é dogma. Dogma é uma verdade básica. E também é aquilo que o Papa proclama. Né? Pergunta da Nádia, professor, gostaria de saber, além da água benta, também temos que ter sal exorcidado em casa? Não é obrigatório, Nádia, mas se quiser, sempre é bom. É um sacramental a mais que você pode usar. Né? Pergunta do Wesley, quantas são e quais são as principais diferenças das orações eucarísticas? Elas possuem ocasiões diferentes para serem feitas na missa? Sim. Você tem uma oração eucarística mais rápida, que é a oração segunda, que é usada normalmente durante a semana. Durante a semana a missa é mais rápida, né? Você tem a oração eucarística para a missa de criança, para a missa de defunto. Então, conforme a necessidade, conforme a intenção da missa, você pode ter uma oração. Agora, quantas são as orações? No Missal Romano, se não me engano, tem aí talvez umas 9 orações, eu não sei exatamente, precisaria conferir no Missal Romano. Pergunta da Marlu. Após um ano de pandemia, muitas pessoas ainda não mudaram seus corações e condutas, né, em busca do bem comum. Mesmo com tantos corações endurecidos, o senhor crê que Deus ouvirá nossos clamores pelo fim da pandemia? Ô Marlu, a gente tem que continuar rezando, né? Tem que continuar pedindo a Deus. E na medida que a gente vai pedindo a Deus o fim da pandemia, no fundo, você está pedindo também a conversão das pessoas. Né? Então, por isso que quando eu rezo o texto da misericórdia às 3 horas, eu peço, né, o fim da pandemia, eu peço também o arrependimento dos pecados. Que Deus tenha misericórdia de nós também nisso. Né? Lúcio, professor, gosto muito dos seus livros sobre a história dos santos. Tenho o livro de São João Paulo II e de Santo Antônio. O senhor pretende escrever sobre Dom Bosco? Lúcio, eu pretendo sim, só que não sei quando. Né? Já escrevi sobre São Bento, já escrevi a vida de São Benedito, que a gente vai lançar, não está lançado ainda. Já escrevi a vida de Maria Teresa de Calcutá, né? A vida maravilhosa de José de Anchieta, que é patrono do Brasil. Aconselho você a ler a vida de São José de Anchieta, você vai gostar, pode ter certeza. Aliás, todos os santos a gente gosta, né? Não tem dúvida. Pergunta da Mirtes, gostaria de saber quem foi Jacó. Só mais uma pergunta, por que Deus escravizou o povo judeu 2 vezes? Bom, Jacó é o patriarca de Israel. Deus começou o povo, né, com Abraão, teve o filho Isaac e depois Jacó. De Jacó nasceram as 12 tribos de Israel que formam o povo judeu. As 12 tribos de Israel são a tribo de José, de Benjamim, de Judá, de Asser, Neftali, né? Dan. São 12 tribos, certo? Levi. Jacó era o pai dessas 12 tribos. Então, Jacó é considerado o pai do povo judeu. Dos 12 filhos dele que surgiu, então, o povo judeu. Agora, você pergunta por que Deus escravizou o povo judeu 2 vezes? Não é que Deus escravizou. O povo judeu, os reis começaram, e o povo também, a cair na idolatria. E os profetas avisavam, Jeremias, Isaías, profeta Amós, né? Ou nós deixamos o pecado, ou Deus vai nos abandonar. Não é que Deus pegou esse povo e levou lá para o Egito. Não, Deus abandonou. Abandonou em que sentido? O primeiro exílio foi no ano 722 a.C., quando os assírios invadiram as 10 tribos do norte e levou o povo cativo para lá. Agora, por que esse povo não foi vencido pelos assírios? Porque Deus os abandonou por causa do pecado. Não precisa Deus mandar o castigo, basta Deus abandonar.
Ah, você não me quer? Você está adorando ídolo? Então que o ídolo te defenda contra os assírios. O ídolo não vai defender. Depois a mesma coisa aconteceu, né, por volta do ano 600, nas tribos de Jerusalém, a tribo de Judá. Também caíram na idolatria. O que aconteceu? Deus os abandonou. Tudo bem, vocês querem adorar os Aserás, os Baals, os Moloch, vão, que eles os defendam. Então Nabucodonosor, né, que era o rei lá da Babilônia, invadiu Jerusalém, destruiu o templo e levou os judeus todos para o cativeiro. Por que Deus permitiu? Para o povo mudar. Quando o povo abandona Deus, ora, Deus abandona o povo. Fazer o quê? Né? É como acontece hoje também. Mas cadê Deus nessa pandemia? Cadê Deus nessa pandemia que não está vendo? Peraí, nós estamos chutando a canela de Deus. Nós estamos tirando os crucifixos das paredes. Nós estamos impedindo de ler a Bíblia nas escolas. Nós estamos aí tocando fogo nas igrejas. E vem perguntar cadê Deus? Deus foi embora. Deus foi embora. Se defendam sozinho aí, com os meios que vocês tiverem. Não é Deus que manda o castigo, não. O castigo está aí, rondando a gente. O que Deus fica fazendo o tempo todo é afastando de nós o castigo. Agora, quando a gente afasta Deus, a gente fica sem a proteção divina. Paciência. Pergunta da Kátia. Nossa Senhora tem conhecimento que poderá acontecer no futuro? De certa forma, tem. Nossa Senhora não é onisciente, mas como ela está em comunhão com Deus, através de Deus, ela pode ter conhecimento de alguma coisa assim, entendeu? Então, a gente não sabe aí tudo que Deus permita que ela saiba. Ela não é onisciente, ela não tem os conhecimentos por natureza, ela tem por graça, entendeu? Pergunta da ED. Desligar o aparelho de alguém que está com morte cerebral é lícito perante a igreja? ED, a igreja considera a morte de acordo com os critérios da medicina. E a medicina considera que a morte acontece quando o eletroencefalograma zerou, né? Fica a linha reta e não pulsa mais. Então, é morte cerebral. A igreja autoriza desligar, sim, os aparelhos, né? Nesse caso. Agora, se a família não quiser desligar, quiser esperar a morte total, vamos dizer assim, parada cardíaca, manda esperar, entendeu? Aí a família também pode decidir nesse caso. Talita, professor, se confessarmos um pecado mortal e logo depois morrermos, ainda assim iremos para o purgatório devido a este pecado? Veja, o purgatório não é por causa do pecado. O pecado é perdoado na confissão. O purgatório é para corrigir as consequências do pecado. Todo pecado deixa uma consequência. O pecado mortal me deixou menos são, prejudicou a igreja e prejudica o mundo. Porque nós somos, né, unidos. A igreja é um corpo de Cristo, o meu pecado fere a igreja. Então eu tenho que passar por essa reparação. Então, não é, o purgatório não é para perdoar pecado mortal, não. É para se livrar das sequelas devidas ao pecado já perdoado. Entende? Agora, a Thalita diz que leu que uma santa que viu como era o purgatório, depois relatou que para cada pecado mortal, a alma ficava 7 anos no purgatório. Olha, a igreja não confirma isso. Porque, inclusive, na eternidade não existe mais tempo. Na eternidade não tem mais manhã, tarde, à noite. A eternidade é uma coisa linear. Então, é uma colocação de revelação particular que acredita quem quiser. Mas a igreja não põe aí, entendeu? Vamos dizer assim, o aval dela de que seja absolutamente verdade. Eva, poderia fazer um breve resumo do Opus Dei? Pode um leigo participar? Pode. O Opus Dei é uma chamada prelazia. O que é uma prelazia? Prelazia é como se fosse uma diocese, só que ela não tem um espaço geográfico definido. Toda diocese tem um espaço geográfico, não é isso?
A prelazia não. Ela não tem um espaço. Ela pode, os seus filiados podem estar no mundo inteiro. Eles têm um bispo responsável pela prelazia, ok? E, e é uma prelazia maravilhosa. Eu tenho muito contato com os padres do Opus Dei, né? Posso citar aqui o padre Demétrio Gomes, o padre, por exemplo, o bispo, por exemplo, que escreveu esse livro conosco, nós estamos lançando esse mês na internet, Evangelho, Dom Carlos Lema Garcia, ele é oriundo do Opus Dei. Tem muitos bispos cardeais que oriundo do Opus Dei. É uma congregação fundada por um santo espanhol chamado São José Maria Escrivá de Balaguer, maravilhoso. Foi canonizado pelo Papa João Paulo II, inclusive ele esteve no Brasil. Sim, João. Então, Escrivá esteve aqui no Brasil. Tem padres do Opus Dei aqui, né? Por exemplo, o padre Fausto, que é em São Paulo, do Opus Dei, conheceu o Dom José Maria Escrivá, é canonizado, já santo. E o Opus Dei, ele tem padres, e tem leigos consagrados que não se casam, se tornam celibatários, e tem casais também que se filiam ao Opus Dei, se ligam ao Opus Dei. São chamados numerários, né? Eu tenho um amigo, né, que é Luiz Eduardo, que é que tem a editora Cultura de Livros, ele é do Opus Dei, é celibatário, é consagrado. O ministro do Superior Tribunal do Trabalho, que é filho do doutor Ives Gandra, é consagrado leigo do Opus Dei. E é, se não me engano, presidente do Superior Tribunal do Trabalho. Tá aí. É uma prelasia muito bonita, acusada muitas vezes, injustamente, de uma série de coisas, é inveja que se tem dela. A formação dos padres é excelente, a formação deles é maravilhosa. Pergunta da pessoa que se identifica como eclésia católica. Professor, gostaria de saber sobre as acusações que os céticos ficam a fazer sempre que ocorre algum milagre eucarístico, como foi o caso do milagre de Lanciano. Os céticos, ateus e protestantes se colocam a duvidar da Igreja e das análises científicas. Como podemos refutá-los? Olha, o único jeito que a gente tem é botar as provas mesmo, né? Por exemplo, o milagre de Lanciano, a ciência examinou profundamente, chegou às conclusões maravilhosas, né? Agora, a pessoa que não acredita, não acredita. Paciência, a gente não tem mais nada que fazer. Apresentou as provas, a pessoa não acredita, paciência, então, né? Não há mais o que fazer. O que eu entendo é isso. Jaqueline, após o padre abençoar a água na missa da TV, posso colocar na geladeira depois ou perde a bênção? Não, não perde a bênção. Só perde a bênção se você misturar com água sem ser benzida. Aí você corta a bênção. Mas só colocar na geladeira, não. Temos aqui a pergunta da Cida. Professor, por que os fiéis pararam de rezar a oração da paz? Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz. Porque essa oração, Cida, de acordo com o missal romano, quem deve rezar é o padre. Não é o povo que deve rezar essa oração. O povo pode rezar em voz baixa. É uma oração do padre. Assim como aquela outra, né? Por Cristo, com Cristo, em Cristo. São orações que fazem parte do celebrante. Tânia, sou católica, praticante, fui muito magoada e abandonada pela minha mãe. Rezo por ela, ligo para ela todos os dias. A igreja manda amar, mas sinceramente não amo e me sinto super culpado. Faço tudo por obrigação, pelas leis de Deus, mas amor eu não sinto. O que posso fazer? Perdoar eu perdoei, apesar de continuar a me dizer coisas horríveis, negando Jesus e me dispersando tudo, tudo que faço. Ô, Tânia, continue amando a sua mãe. Veja, o amor não é um ato sentimental, o amor é uma decisão. Pelo que você faz para sua mãe, você a perdoa, você a assiste, você está amando a sua mãe. O amor não é um ato
sentimental. O amor é uma decisão. Se você decidiu tratar bem sua mãe, perdoar sua mãe, ajudando você, você está amando a sua mãe. Fica tranquilo. Continua fazendo isso. Pergunta do Bento. Professor, sei que é uma pergunta difícil, mas gostaria de saber se uma alma no céu tem ciência do que ocorre no inferno. Ô, Bento, não tem como responder essa pergunta. Uma coisa que eu quero dizer, ele coloca aqui, por exemplo, se um casal, um está no céu, o outro foi para o inferno. O que está no céu sabe. Bom, o que eu posso dizer com segurança é o seguinte: se sabe ou se não sabe, ele está em absoluta paz. Por quê? Porque lá na eternidade nós vamos entender essa complexidade do inferno que aqui a gente não entende. Aqui não adianta que a gente não entende 100% como é. Agora, no céu, nós vamos assim, vou usar uma expressão que meio complicada, nós vamos dar razão para Deus. Você entende? Ou seja, Deus fez o que tinha de fazer, fez justiça. Quem está no céu não tem tristeza, não tem sofrimento nenhum. Entendeu? Então, isso é que é importante a gente saber. Agora, se sabe ou não sabe do que acontece no inferno, isso eu nunca li nenhum documento da igreja. Pergunta do Rick. Professor, como está seu amigo que ia operar o Rafael? Continue rezando por ele. Rick, continue rezando. Olha, eu não consegui falar com a mãe do Rafael, né? Não sei até se ela mandou algum recado aqui, ainda não mandou. Eu sei que o Rafael foi operado, é um caso grave, ele está com câncer, precisou retirar, se não me engano, o pâncreas inteiro. Eu não sei se foi o pâncreas ou se foi o baço, agora eu estou em dúvida. Um ele retirou inteiro, o outro ele retirou uma parte, o pâncreas e o baço. Mas como ele é um rapaz novo, tem 30 e poucos anos, é engenheiro, ele está reagindo bem da cirurgia. Mas daí depois nós temos que aguardar todo o tratamento do câncer. Então continue rezando, por favor. É um jovem engenheiro, brilhante, formou aqui na nossa faculdade, da USP, aqui em Lorena, onde eu fui professor e diretor há muito tempo, né? Mas agora, infelizmente, está com essa situação. Pergunta do Tiago. Em uma igreja que conheço na confissão, estão sendo utilizados folhetos onde tem inúmeros pecados possíveis e cada pessoa então marca seus pecados e entrega ao padre, que lê e dá absolvição. Bom, Tiago, eu acho que você está falando aqui de confissão individual, né? A confissão individual. A igreja manda que o penitente confesse os seus pecados. Ele pode marcar os pecados numa folha, mas ele tem que ler para o padre esses pecados. O penitente, olha, padre, eu cometi. Isso é a confissão. Não é o padre que só deve ler. Não. A pessoa que vai confessar, ela deve pegar o papel que ela marcou quais são os seus pecados e ela ler. Olha, padre, eu fiz isso. Entendeu? Tem que haver a confissão. Confissão é o pecador confessar o seu pecado. Pergunta da Sueli. Tem 63 anos. Todas as compras de supermercado são entregues na minha casa. E estou aflita porque eles estão em perigo de pecar esse Covid e acaba levando o Covid para a sua casa, etc. Sueli, se é uma atividade autorizada, né, pelo governo e pelo supermercado, o problema não é seu. Você tem 63 anos, já está na faixa de risco, então deixe trazer a compra para a sua casa. Hoje, esse serviço de motoboy, né, de entrega, esse é o serviço mais comum que existe hoje no Brasil inteiro. Então, não fique aflita por causa disso e não se culpe por causa disso. Marcilene, em seu livro Vida Sexual no Casamento, no capítulo O Lícito e Ilícito nas Relações Conjugais, como se aplica o quesito na letra F, página 100. O Marcilene, eu olhei lá, ele fala o seguinte, que quando um casal não pode ter relação sexual e eles têm o chamado namoro conjugal, são apenas as carícias dos dois. O que está escrito lá, e que não foi eu que, vamos dizer assim, decidi, isso eu copiei, né, de um outro manual sério, né,
Diz que o casal pode ter espécie de namoro. Agora, se o que ele não pode é forçar o orgasmo de alguma forma que não seja a relação normal. Entende? Agora, se por acaso, só por causa do namoro conjugal, o marido chega ao orgasmo, entende? Sem a provocação. O que está escrito lá é que aí não seria um caso imoral, entende? Leia bem o que está escrito ali, você vai entender, certo? E você tem a referência, inclusive, bibliográfica ali, da onde eu citei isso. Bom, meus amigos, terminamos aqui as perguntas de hoje no Instagram. Então, eu quero dizer o seguinte: agora eu vou encerrar nossa live, mas em seguida, logo em seguida, eu vou começar uma outra live para fazer a novena de São José. Por que eu vou fazer separado? Porque quem quiser seguir essa novena, vai seguir sua novena. Quem quiser acompanhar durante a semana a live, que eu vou fazer a novena sempre depois da live. Então, quem quiser, segue sua novena. Quem quiser, segue a live. Então, vou me despedir de vocês, mas em seguida já volto aqui a começar a live. Certo? Até daqui a pouquinho.